mais uma vez aqui o seu guru da Mega, Wilson. Vamos falar, gente, dessa coisa maravilhosa, a Mega Sena. Olha, acumulou, né? Na nossa resenha lá eu dei os números para vocês, como é que ficou acumulado, né, da Mega Sena. E eu vou falar rapidamente sobre esse concurso 1894, já falei, né, na resenha. Mas eu quero deixar para vocês aqui um pouquinho, né, do que nós aproveitamos. Nós tivemos um aproveitamento de 50%, porque nós acertamos 50% dos números, né, que foram o 35, o 21 e o 53. A Mega Sena 1894, né, do concurso 1894, que ocorreu sábado, ficou assim: 31, 35, 57, 54, 21 e 53. Sendo que nós, nas nossas previsões, nós acertamos lá o 35, o 21 e o 53. Quem seguiu o meu conselho de ver o vídeo, prestar atenção, né, no que a gente está falando, como a gente acha esses números, poderia também ter colocado o 57. Aí você vai dizer: Wilson, mas ele estava de forma tão evidente, por que você não colocou? Gente, são muitos números que dá para colocar. Então a gente tem que escolher aqueles que a gente percebe no mapa, no gráfico do mapa astral, o que está mais evidente e aquilo que está vindo, né? Aquilo que está vindo. Então a gente escolheu repetir até alguns números que já tinham saído. Eu sempre comento que sempre se repete um número, mas às vezes passa um período sem repetir. Eu estou apostando que nesse concurso 1895, que vai correr dia 18, na quarta-feira, provavelmente vai repetir algum número aqui, tá? Provavelmente possa repetir aí o 35, possa repetir o 53, até mesmo o 54 possa repetir, né? Mas não foi o caso. Então quem prestou atenção viu aqui o 57, poderia ter colocado, ter feito uma quadra, tá bom? Bom, pelo menos assim, ninguém acertou a cena, os 6 números, não? Por quê? Gente, é muito difícil sair assim esses números altos. Por exemplo, o número menor, né, como o número 21, né? Então vamos chamar a atenção depois para um outro detalhe. Provavelmente que no próximo concurso números altos estejam lá embaixo, né? Então nós vamos ter mais números altos, números baixos. O 31 também, ele apareceu de uma forma oculta muito interessante. Às vezes eu calculo o número do centro, às vezes não, mas às vezes eu calculo ele, né? E no caso aqui ele apareceu aqui, ó, 2 com 8, 10, o 10 com 8, 18, o 18 com 6, 24, 24 com 7, 31. Então o 31 estava no seu lado esquerdo aqui, na soma do lado esquerdo. O número 20, o 54, ele aparece de uma forma muito oculta. E eu quero chamar a atenção para um detalhe, pessoal. Daria para vocês ter feito já a quina aqui. Quem seguiu esse conselho aqui, né, prestou atenção, poderia ter acertado a quina. E a Mega não saiu por falta de atenção. E por quê? Veja bem, muito complicado esse número 54, né? Porque ele aparece de uma forma oculta como o número 9, tá bom? Número 9, que é 5 com 4, 9. Mas aonde está o 9 aqui na nossa matriz, nosso número matriz? Aonde? Gente, o número calculado ele pode vir na soma, na subtração, na divisão, na multiplicação. Então, nesse caso ele se somou, né? 5 com 4, 9, e se multiplicou com 3. 3 vezes 9, nós temos o número 27. 27, então ele estava aqui, ok? Então é assim que a gente tem que estar trabalhando, tá? São várias possibilidades e a nossa também não nós também não estamos dando aqui o resultado todo, mas nós estamos dando um caminho para vocês encontrarem um bom resultado. Então vamos tocar para frente, vamos lá, não quero deixar esse vídeo longo. Vamos fazer aqui o mapa, mostrar aqui o mapa. E dessa vez eu fiz uma coisa diferente no nosso gráfico do mapa astral. Eu até esqueci de colocar, eu quero trocar esse nome aqui, círculo, para mapa astral, tá bom? Veja bem, esse mapa aqui é o mapa do concurso 1895, tá? Que vai correr dia 18/1, quarta-feira.
Então, o nosso gráfico, ele traz o número matriz dessa forma: o 3, o 6, o 0, o 3, o 3, o 2, o 6, o 6 e o 5. Olha, gente, esse mapa, ele trouxe bastante umas linhas bem... Pode parecer igual, mas não é igual. Porque quando, veja bem, quando às vezes as linhas têm aquela tendência de aparecer no mesmo sentido, é porque muitas das vezes os números estão ali muito próximos. E dessa vez eu fiz aqui um colorido, porque nos outros gráficos dos resultados que têm saído, eu tenho notado as posições que eles têm saído. E a última posição que saiu foi mais ou menos nessa posição aqui. E eu tenho observado que nesse mês os gráficos eles estão, só teve um que teve assim uma abrangência maior do quadro. Os outros, todo o quadro teve sempre um canto superior, inferior, lado esquerdo, lado direito, aonde ele procurou intensificar mais os números, né? Então o que eu fiz aqui dessa vez? Eu coloquei o que está em verde aqui, ó. Então vocês prestem atenção. O que está em verde aqui é o que nós temos mais possibilidades de sair, tá bom? Esse que está em verde é o que tem mais possibilidade de sair. O que está em amarelo é os números que têm uma certa possibilidade de sair, mas tipo assim, essa chance aqui é, vamos supor, 3, esse aqui é 2, né? É 2 vezes, né? E esses quadradinhos que está em branco aqui não tem nada, tá, pessoal? Aqui não tem nada, são uma chance muito remota de sair. Pode sair? Pode. Por exemplo, 60 está aqui, ó, 60 está aqui, pode sair, mas bem provável que não saia. 50, qualquer um desses números, menos o 40, que não seria o 40, e o 10, que não seriam números prováveis de sair. Mas aí você vai falar assim, pô, mas o 10 está em verdinho aqui. É porque ele está representado com o número 11. O 10 e o 1 e o 10, muitas das vezes ele representa o número 11. Então, ou o número 11 vem assim, ou ele vem assim, entendeu? Então, por isso que eu coloquei, né? E também o 9, porque pode ser que os 3 com 2, 5, mais 5, 10. Então, pode estar formulando assim. Ou pode surgir sozinho o 10 e pronto, né? Por aí é assim que acontece. Aí você vê que tem o verdinho 52, eu marquei o verdinho no 52, porque eu acho que esse 52 vai ter muita certeza que ele vai sair agora. Eu acho que esse número deve vir, tá bom? Então, quando vocês forem olhar esse mapa aqui, as linhas correndo e tal, você vê que a linha pega aqui do 11 ao 20 direto. Eu creio que essa região aqui, o mapa o gráfico original da Mega Sena, né, dos próprios concursos, deva trabalhar nessa região aqui. Então, intensifique os números de vocês nessa região, ok? Então, tá aí. Eu apostaria, por exemplo, se eu fosse... bom, claro que eu vou fazer meu joguinho, né? Então, eu vou colocar o 11, eu vou colocar o 52, eu vou colocar o 3 e o 9... Eu vou colocar também, eu colocaria também o 30, né? Já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E eu colocaria também olha, tem muita possibilidade aqui, mas eu colocaria também o 19, tá? Eu colocaria o 19, Então seria esse o meu palpite aqui direto, tá? O 11, 52, 3, o 9, o 30 e o 19. Seria esse o meu palpite. Mas vamos para frente então. Então esse que é o gráfico. Quem quiser depois dar uma olhada melhor, tá? Tirar as suas dúvidas. Vamos aqui para o nosso concurso 1895 da Mega Sena, que vai correr dia 18/1. O número matriz nosso é esse, né, que está lá no mapa também, é o 3, o 6, o 0, o 3 novamente, o 2, o 6, o 6 e o 5. Veja bem que o 3 e o 6 está vindo 3 vezes, né, pessoal? 3 vezes, então vamos lá, hein? Pode ser que tenha aí um 39, né, um 36 aí, né, saindo nessa tabelinha. Mas vamos lá. Ó, os números evidentes, pessoal, que eu escolhi para nós, tá? Foram esses. Eu escolhi o 3, né? Por ter o 6 3 vezes e o próprio 3 3 vezes aqui.
então eu achei por bem colocar ele. Coloquei o 30, tá? O 30 porque o nosso gráfico, as linhas puxa muito pro 30, né? Muito pro 30. Pode ser que surja o 20 ou pode ser que venha o 60, número 60, tá bom? Mas eu preferi colocar o 30. O 33, mais evidente do que isso, impossível, né? O número 32 também, mais evidente do que isso, não tem para onde. O 36, eu poderia ter colocado o 36 aqui também, só que o 36 eu não coloquei. Mas se vocês quiserem jogar no 36, está aqui o número evidente, tá bom? Número 26, aqui ó, 26, está muito evidente também. E o número 52, eu pensava, poxa, você colocou 52 em vez do 20, do 36? É porque lá no gráfico eu achei que o 52 está mais, sabe, em foco do que o 36, por isso que eu escolhi o 52, tá bom? Mas vocês podem colocar o 36. Números ocultos, vamos lá, número 12, né? Por que o número 12? Vamos lá, gente. Número 12, 3 com 6, 9 mais 3, 12, pronto, simples, né? É um número oculto, não está presente, mas tem o 2 aí, e o 12 é um número que pode surgir, né? Número 15. Número 15 também está desse lado esquerdo, que é se somando com o 3. Dessa vez não deixei passar não. Então, vamos lá, 15, né? Colocamos o 15 aí, porque esse lado de cá é o máximo que você consegue fazer, é 15. 39, né? 39, eu marquei o 39 pelo fato de a gente ter esses números aqui, o 3 com 3, o 6 com 3, 9, então 39. Então se você subtrair, então, esse número é muito interessante, porque se você soma com o 9, você tem 12, que é 2 vezes o 6, né? Poderia ter colocado 18 aqui também, tá? 18, porque 3 vezes 6 é 18. E o 9 também, porque 3 vezes 9 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, né? Mas a gente tem isso aqui, então 3 vezes o 3 vai ter 9, então o 39 vem bem a calhar, porque ele representa tanto o 6 como o 3. Então ele pode ter aqui, ó, tá invertido aqui, entendeu? Aqui a coisa pode estar invertida. Número 19. Número 19 como número oculto novamente, né? Porque ele soma desse lado de cá, 12 com 2, 14, com mais 5, 19. Tá bom? 19. E o 1 com o 9, nós temos o 10, que é o 3 com 2, 5, mais 5, 10. Tá bom? Então o número 19 é um número que eu acho que possa vir. O número 22, ele se soma aqui, ó, né? Tem 19 com mais 3, 22. Tá ok? Com mais 3, 22. E nós temos o 2 aqui também, né? Que está muito forte aí. Tá? Vamos para frente. E eu coloquei como número oculto mais um número que eu... Por que eu estou colocando esses números baixos aqui? O 3, eu poderia colocar o 6 também aqui embaixo, só que não vai caber, pessoal. Tá? Mas alguém pode jogar no 6, porque eu estou assim, pelo desenho do gráfico, a tendência desses números caírem mais para a parte superior da tabela vai ser muito grande. Então provavelmente vai ficar mais aqueles inícios ali, esses resultados, né? Pode ser que eu não quero estar errado não, quero estar certinho, né? Mas eu sinto que o gráfico está me apontando para aquele lado aí. Números calculados. Números calculados você já sabe que é muito fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito difícil, como aquele cálculo que a gente fez lá, ó, 5 com 4, 9. Então pode estar. Então vocês prestem atenção nisso e vê aí que dá para fazer, tá bom? Eu estou fazendo a forma mais básica, simples. É o 21, 3 com o 2 com 1, vamos ter o 3. Tem o 3 aqui de várias formas aqui, né? E o número 24, que novamente representa o número 6, né? O número 6 também é um múltiplo tanto do 3 como do 4. É um cálculo. Então 2 com 4, 6, ok? Isso daí. E 4 menos 2 vai ser 2 que está lá, né? O número 45, bom, eu resolvi repetir esse número aí. Ele estava 2 concursos atrás, ele não está aqui, né, de uma certa forma. Eu prefiro somar ele assim.
o 3 com 6 dá 9, então o 4 com 5 também dá 9, e o 3 vezes 3 dá 9, então o 9 está aqui, beleza? Então é isso daí que é o número calculado. Poderia ser diferente, né? A gente podia fazer uma outra soma aqui, por exemplo, de um número calculado aqui, número... o que a gente pode somar aqui? Bom, vocês podem fazer vários cálculos aí, tá, pessoal? O 26, por exemplo, também, né? 32, né? 32, 36. Então são números que dá para se somar aí, obter um resultado. Vamos lá, número 11, né? O número 11, ele aparece aqui somando o número 2, né? 1 mais 1, 2, né? 1 mais 1, 2, tá muito simples. E ele aparece também aqui com o 5 e o 6, 5 com 6, 11, tá bom? Dessa forma que eu estou colocando aqui também, ó, 3 e 3, 3, 9, com 2, 11 novamente, né? Ou 3 com 3, 9, com 2, 11 novamente. Então, o 11 está aí, por isso que eu coloquei lá o gráfico, está mostrando, apontando para o 1 e para o 10, né? Mas eu preferi colocar o número 11 direto. Vocês podem colocar o 1 e o 10 também. Número 56, né, que ele também representa o número 11, né, representa o número 11 de uma forma oculta e evidente. E também o número 56 aparece aqui com o 5 e o 6. Então, somando-se ele, nós temos o número 11. E o 23, né, que se nós temos aqui o 3, temos aqui o 6, temos aqui o 2, então temos aqui o 5, né, o 2 com 5, 2 com 3, 5, beleza? Né? 2 com 3, 5. Então, pessoal, esses são os números aí, né? Vamos lá. Então, os números evidentes ficaram 3, 30, 33, 32, 26 e 52. Os números ocultos ficaram 12, 15, 39, 19, 22 e 9. E os números calculados, 21, 24, 45, 11, 56 e 23. Como sempre, eu sempre deixo aqui, né, uma outra sobrinha aqui, né, para vocês, tá bom? Esse aqui é um bônus. Outras possibilidades do gráfico do mapa astral. Então, tirando lá pelo mapa astral, como eu falei que eu acho que a tabela vai correr pelo lado de baixo, eu coloquei ainda aqui o 2, o 6, o 7 e o 8 como possibilidades, tá? Coloquei o 20 e o 17 também e o 29, tá tudo na parte de baixo. E mais naquele lado, né, do direito central, inferior, eu coloquei o 55, 48, o 47, 36 e 53, que está mais próximo do 52 ali, que eu vi que o gráfico está tendendo para lá. Pessoal, essa é a nossa correlação para este concurso. Então eu, Wilson, seu guru da Mega, já agradeço pelo pessoal que tem se inscrito no canal, pessoal que tem assistido os nossos vídeos. Vou dizer para vocês o seguinte: eu vou, a partir de quarta-feira que vem, eu vou começar a postar os vídeos mais cedo. Eu vou esperar o resultado, não sei se a gente consegue postar ainda pela madrugada esse vídeo. Vamos ficar à noite trabalhando, né, fazendo os cálculos, analisando, para trazer a melhor possibilidade para vocês. Então, quem tiver um bom resultado nessa Mega aí, são 25 milhões, tá bom? E peço a Deus que abençoe esses números, abençoe vocês, que vocês consigam um bom resultado com os números que eu coloquei aí para vocês. Não vou dar aquele joguinho de 6 números para falar, olha, esse é o meu palpite. Meu palpite está naqueles números ali que eu mostrei. Meu palpite está no gráfico do mapa astral, que está ali colorido. Fiz um coloridozinho para vocês ficarem mais atentos. E quem tiver um bom resultado nessa Mega Sena aí, tá? Não esqueça de contribuir com o canal, tá bom? Não se esqueça de contribuir com o canal, Mega Possibilidade, porque quanto mais a gente tiver público, quanto mais vocês puderem nos ajudar, mais gostoso será fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Então, quem quiser contribuir tendo um bom resultado, ó, Banco Banesp, CSA, do Espírito Santo,
agência 102, Jardim América, conta 16876-724, titular Wilson. Desde já, muito obrigado pela sua doação, muito obrigado pela sua atenção a esse vídeo e fiquem ligados, tá? Fiquem ligados que logo após o resultado nós vamos ter uma resenha, né, do concurso para falar um pouquinho do que aconteceu, né? E não se esqueça, toda semana vídeo da Mega Sena. Convide seus amigos para estar com a gente no canal. Se inscreva quem não está inscrito, dá um like aqui embaixo, um gostei, deixe seu comentário, tá, com a gente, faz um comentário, o que você acha, põe o seu palpite em cima do mapa que a gente está colocando lá, faz o seu palpite também, beleza? Dá um like aqui, dá um gostei pra gente, joinha, se inscreva no canal para você ficar atualizado, antenado no canal Mega Possibilidade. Aqui você tem grandes possibilidades de ficar rico, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.